Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Quando estávamos preparando os trabalhos que deveríamos apresentar aqui, já no final, nos foi apresentado um quadro extraordinário que nós pretendemos dividir com vocês no final dessa nossa modesta exposição. Se eu esquecer, me lembre, por favor. Bom, vamos começar com a questão que nos está proposta, que é uma pergunta, não é? Nós estamos evoluindo para um mundo de regeneração. Quer dizer, a nossa proposta aqui é responder essa pergunta. Nós vamos fazer lá no final, vamos dizer sim ou não e por quê, né? Essa é a ideia. Nós colocamos ali uma passagem da Gênese, que fala da nova geração, onde Allan Kardec nos diz: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que a terra seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, a humanidade da terra, né? Que além desses 7,5 bilhões de encarnados, tem mais uma grande quantidade de desencarnados que circulam nessa estrutura vibratória, nesse campo que é o nosso planeta. Então, encarnados e desencarnados, bons espíritos que apenas queiram o bem. Certamente, nós estamos um pouco distanciados dessas questões, né? Mas estamos avançando, que nós pretendemos mostrar a vocês. E quanto mais avançam as ciências, a física, a química, a biologia, a medicina, né? As pesquisas todas que nós encontramos, entrando pelo caminho das ciências sociais, quanto mais essas coisas avançam, mais as verdades da doutrina espírita ficam claras para a humanidade inteira. Cada avanço científico aproxima o conhecimento humano, a cultura humana, o sentimento humano daquilo que a doutrina espírita colocou para nós. O Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. Os demais livros, eles se especializam na observação que fazem de cada um dos aspectos essenciais da nossa doutrina. O Espiritismo é um padrão novo, uma maneira nova de viver. É uma releitura dessa relação criatura-criador, que coloca o ser escolhendo os seus caminhos com a lucidez que é possível para que seja feliz. A partir daí, esse ser está compreendendo que existem muitas falhas no seu percurso e que, se ele mantiver o padrão, o modelo atual, ele não vai conseguir alcançar a felicidade para a qual ele foi criado, mas foi criado e deverá conquistá-la, alcançá-la, pelo uso adequado do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de decisão. Vamos ampliando o nosso conhecimento intelectual e vamos ampliando também o nosso conhecimento espiritual, de tal maneira que, mais adiante, essas duas asas estejam equilibradamente desenvolvidas e nós possamos alçar o grande voo na direção dessa vida melhor, que não é uma utopia, não é uma ilusão, não é um poema de um sonhador, mas é uma realidade palpável, possível e que vai sendo demonstrada a cada dia. Essa questão de padrão, de paradigma, é uma questão muito relevante, como nós dissemos. O Espiritismo é um novo padrão, é um novo paradigma. Ele é diferente do que existia anteriormente para conhecimento e maneira de viver que a humanidade tinha. Essas questões de paradigmas são muito relevantes. Thomas Kuhn é um físico, encarnado ainda, é um físico, fez mestrado, fez doutorado, professor nos Estados Unidos, brilhantíssimo. Ele recebeu uma incumbência diferente na sua vida profissional. Já doutor e fazendo pesquisas na área da física, ele recebeu
a tarefa de lecionar filosofia científica numa área de estudos sociais na universidade. Ele achou aquilo muito estranho, mas, na verdade, não podia recusar. E, ao fazer mergulhar na história da ciência, na filosofia da ciência, ele verificou que havia fluxos que iam se transformando gradativamente. E esses fluxos influenciavam decisivamente a maneira de viver. Vejam, por exemplo, a questão da ideia de que a Terra era fixa, era o centro do cosmos. Tudo rodava, tudo girava em função da Terra. Então, a religião que você tinha, predominante, era uma religião em que a Terra era fixa. E aqui nós éramos os reis da criação, os donos da bola. Não é? As filosofias estavam em torno disso. Todas elas circulavam, e a ciência encontrava as suas respostas em função disso. Durante muito tempo, toda a filosofia, toda a ciência, toda a tecnologia, o que existia na época, era a função desse padrão. A Terra é fixa, é o centro do universo. E é por isso que nós vivemos assim. Mas, aos poucos, a pesquisa foi mostrando que não era bem essa a realidade. E um dia, alguém verificou que, por incrível que pareça, a Terra também se movia. E mais adiante verificou-se que absolutamente a Terra não era o centro do universo, nem ao menos o centro do nosso sistema. Meu Deus do céu, as pessoas que começaram a dizer isso, os cientistas que começaram, com os recursos da época, modestíssimos, comparados com o que nós temos hoje, os cientistas encontraram muita dificuldade de sobreviver, foram castigados, tiveram que se desdizer. Todos conhecem a história de Galileu, não é? Teve que dizer que, na verdade, ele se desdizia, mas que, no fundo, a Terra se movia. Não é? Quero colocar que como foi difícil uma verdade que hoje, para nós, é incontestável. Qualquer criança estuda isso na escola elementar, não é? A Terra se move, tudo se move. Isso custou vidas, morreu gente foi escravizada, gente foi tumultuada pela Inquisição, dificuldades imensas. E toda a cultura, toda a maneira de viver, toda a maneira de ser daquela época era fundada nesse conhecimento. A Terra está fixa. É um padrão, um paradigma. Ou seja, na medida em que esses paradigmas se instalam, eles determinam toda a maneira de viver. E quando vem um novo paradigma, quando ele se instala, e isso é outra coisa muito importante, isso são estudos do Thomas Kuhn. Quando um novo paradigma se instala, o velho some, o velho desaparece, trazendo para o nosso tempo. Quando o tempo do homem novo se instalar, o tempo do homem velho desaparece. Aí não cabe mais. Há um processo de substituição. Aquele egoísmo, o orgulho, a vaidade, aquela intransigência, aquela intolerância, aquela corrupção, aquele suborno, aquela malícia, aquela maldade toda, tudo isso vai ficar na história. Um dia o homem gastou milhões e milhões de dólares em exército para exterminar, enquanto havia analfabetos. A gente fica é mesmo? Que coisa horrível. Vai acontecer adiante, quando o novo padrão começar. Eu vou mostrar a vocês mais ou menos esse critério do Thomas Kuhn. Veja, é a questão da revolução. Revolução, a palavra significa a mudança de posição. Está numa posição A, vai para uma posição B. A posição B simplesmente esquece, ignora, faz desaparecer a posição A. É o novo padrão que se instala. Repare, então surge a Terra, agora está girando. É um novo paradigma, um novo padrão. Né? Aí isso é divulgado. E, na medida em que isso é divulgado, muitas pessoas tomam conhecimento, muda a filosofia, muda a história, muda a geografia, muda a cosmologia, não é? Muda tudo, muda a ciência, porque o novo padrão foi divulgado. E há um conflito sempre permanente entre o que está querendo acontecer com o que já aconteceu, porque é difícil. É mais ou menos como aquela história assim, de a cobra que troca a pele. A pele velha leva um tempo para sair dali e dar condição à chegada da nova pele. Mas quando chega a nova pele, a velha pele desaparece.
É importante isso. Então, há um conflito entre o novo e o atual. Há uma luta, a adesão e a disseminação do novo paradigma, como aconteceu depois de Galileu, gradativamente, isso foi incorporado ao nosso conhecimento. Seguindo o sistema, só que, na verdade, quando você fala isso, não em termos científicos apenas, mas também em termos sociais, há distorções. Ou seja, o conhecimento que foi logo depois de Galileu, hoje não é nada com o conhecimento que nós temos. A visão newtoniana, por exemplo, ela vale hoje apenas para determinados aspectos de fenômenos que nós observamos, mas para outros aspectos, no infinitamente pequeno, em velocidades fantásticas, essa visão newtoniana está ultrapassada, não serve mais. É um novo paradigma que vai acontecendo e vai mudando as coisas. Então, são desvios naturais da nossa concepção, da nossa inteligência, da nossa compreensão, que vão chegando a pouco e pouco. Esses desvios causam insatisfação e vai gerando aquela situação que foi ótima no momento que ela surgiu, que ela se instalou, já não serve mais. É o eterno vir a ser, o eterno crescimento, a eterna evolução, a curiosidade do homem, a tecnologia do homem, a inventividade do homem, que vai aos poucos fazendo com que as coisas se movimentem. Então, é o processo revolucionário. Nós estamos em pleno processo de passagem da era das provas e das expiações para a era da regeneração. Estamos vivendo esse momento. Podemos dizer assim, a era velha, a pele velha da cobra não cede espaço com facilidade. E a pele nova vai se colocando porque está na natureza normal das coisas. Então, a regeneração está na normalidade do que vai acontecer. Não é nada de extraordinário, vai acontecer. Agora, para que aconteça, é preciso que haja nova tecnologia, novo sentimento, nova emoção, novo amor, novo desejo, nova inspiração, novo carinho, nova relação. Então, ao lado de todo esse progresso técnico, um progresso moral indispensável para que a regeneração se instale. Thomas Kuhn escreveu isso num livro formidável e que veio à luz em 1962 e que deflagrou esse entendimento dos processos. Na verdade, o eterno vir a ser, que decorre da inteligência, da criatividade, da disposição do homem e do trabalho que é feito pela espiritualidade maior. Que nada disso é feito exclusivamente pelo homem. Então, esse paradigma que está hoje aí, a nossa ideia é analisar um pouco esse paradigma, como é que ele se instalou e de que maneira a gente se livra dele. E, na verdade, ainda, o que já está acontecendo que mostra que a pele da cobra está sendo trocada. E, realmente, nós estamos avançando na direção, e estamos avançando bastante, na direção da era da regeneração. Então, a questão básica é que a relação entre as coisas e as pessoas estabelecidas no padrão vigente, que está morrendo, a relação é chamada ganha-perde. Ou seja, há sempre alguém que ganha, e esse alguém que ganha destrói alguém que perde. Há um vencedor e há um perdedor. Essa é a relação. Veja bem, esse é o mundo da competição. É o ganhar, perder. É o egoísmo pessoal, que acaba se transformando no egoísmo nacional. É o meu país que tem que vencer, se sobrepor, que tem que escravizar, que tem que dominar. Essa é a nossa história. A gente vê isso. É a vingança, o domínio, o poder, o mando, a escravidão, a materialidade, a ganância, a usúria. Essas não são coisas do nosso dia a dia. Estamos vendo isso todo dia, ainda hoje, nos jornais. É isso. O conflito, o orçamento das guerras. Meus irmãos, nós gastamos hoje $1 milhão por minuto em armamento. É só arma, não estou falando em defesa, em uniforme, fardamento, transporte, não, arma. $1 milhão por minuto. E isso é crescente. Há uma pressão econômica para que os estados façam guerra, a fim de consumirem armas. Existe um filme, acredito que muitos tenham visto, que é O Senhor das Armas, que começa de uma maneira trágica, em que o homem vai andando, aquele monte de armas, e ele chega lá e diz, 90% dos países gastam um dinheiro com arma, nós temos que fazer 100% gastando dinheiro com arma. O Senhor das Armas.
Isso vai acabar. Porque o novo padrão, o novo paradigma, não admite isso. Então, insatisfação, a distribuição de renda é iníqua, os problemas ambientais são cada vez piores, nós estamos vendo aí no dia a dia, né? Há uma angústia, a questão do suborno, a corrupção, a espionagem, a decadência familiar, essa mídia profundamente comprometida, né, com essas questões, o fracasso das religiões dos mistérios. Isso é outra coisa importante, né? Elas fracassaram. Porque onde é que está isso? A ciência hoje cobre as coisas. As pessoas não se satisfazem mais com essa coisa milagreira, essa coisa sobrenatural. Já não há mais a aceitação disso de maneira tão tácita. E na medida que as pessoas vão avançando na sua maneira de compreender as coisas, cada vez se aceitam mais esses mistérios, né? Mistérios. Então, isso é o paradigma vigente. Isso foi construído ao longo de séculos e séculos de dissipação, de desentendimento, de malversação, de compreensão inadequada e, muitas vezes, fratricida, provocada pelas próprias religiões dos mistérios. Nós estivemos numa reunião em que os países do mundo, os 10 países mais pobres do mundo e mais populosos do mundo, assumiram um compromisso de colocar todas as crianças na escola. Era um programa da ONU, orientado pela Unesco, nós fazíamos parte desse trabalho. Education for All, educação para todos. 10 anos depois, nos reunimos para avaliar como é que tinha sido isso. Por incrível que pareça, o país que mais avançou foi o Brasil, que mais colocou criança na escola, por isso. E nós vemos como é que está o problema. Imagine o resto. Houve países que a situação foi trágica, mas a pior de todas as situações foi a do Paquistão. E eu nunca vou esquecer na minha vida, quando aquela senhora magra, com os cabelos escorridos, vestida modestamente, era a ministra da Educação do Paquistão. Ela levantou-se e os olhos dela eram rutilantes de ódio. Ela socava a mesa, e dizia naquele inglês arrevezado dos paquistaneses que o dinheiro das crianças foi colocado na bomba atômica. Aquilo chocou a todos nós que ouvíamos. Ao lado dela estava o ministro da Educação da Índia. E quando você olha para o paquistanês e olha para o indiano, é a mesma gente, é o mesmo cabelo, é o mesmo olho, é a mesma cor da pele, é o mesmo jeito. Até o inglês é o mesmo inglês, meio confuso, complicado. Então ela olhava para o ministro da Índia ao seu lado e dizia assim, porque o inimigo, e apontava, o inimigo fez a bomba atômica, ia jogar em cima da gente, e se nós não fizéssemos a bomba atômica, ia ele jogar a bomba em cima de nós. Por isso o dinheiro das crianças foi colocado na bomba atômica. Eu fiquei me lembrando dessa era, essa era terrível, desse paradigma terrível, lembrando de Mahatma Gandhi, do trabalho magnífico que ele fez, quando, por questões das religiões, os muçulmanos, de um lado, foram para o Paquistão, e os indianos, de outro lado, ficaram na Índia. Aquele trabalho maravilhoso de Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, que separou aquele subcontinente indiano, de tal maneira que surgiu de um lado o Paquistão, de outro lado a Índia. Aquele trabalho incrível daquela alma exemplar. Agora ali, a bomba atômica. É exatamente a expressão dessa era que, obviamente, tem que acabar. Porque é impossível que você continue colocando dinheiro dessa maneira em armamentos tão terríveis, enquanto há ainda milhões de crianças sem escola, milhões e milhões de pessoas sem água, bilhões de pessoas sem qualquer água, bilhões de pessoas sem esgoto, bilhões de pessoas que vivem no lixo e do lixo. Isso não faz justiça a uma humanidade que manda o homem à Lua, que manda sondas interplanetárias que circulam pelos espaços sem fim. Isso não faz justiça a esses computadores fantásticos que nós temos, a inteligência do homem. O que nos falta, resolvemos de maneira brilhante as questões da inteligência, mas não fomos capazes de resolver da mesma forma as questões da convivência. O mundo da regeneração é o mundo da convivência. O mundo da inteligência isolada provocou essas questões que nós estamos vendo aí.
Então, Carl Sagan era um homem interessantíssimo. Carl Sagan, ele não acreditava em Deus. Dizia que não precisava de Deus. Ele era chamado o Senhor Bilhão. Billions e Billions, foi o último livro que ele escreveu. Estava com câncer, preparando-se para desencarnar. É um livro extraordinário. Porque a gente verifica que aquele homem, que não acreditava em Deus, tinha uma visão de religiosidade de extrema profundidade. Ele não precisava dar nome à sua crença, mas a maneira como ele via o mundo, como ele via as pessoas, e ele era um homem que conhecia o cosmos de maneira fantástica. Ele teve um programa de televisão que levou anos, era o programa do Cosmos. E o apelido dele era o Senhor Bilhão, porque ele falava dos bilhões de átomos, das bilhões de estrelas, tudo era bilhões e bilhões. E ele comparecia àqueles programas de entrevista, lá vem o Senhor Bilhões, estava Carl Sagan. E ele vai escrever o último livro da sua vida. Aliás, o último capítulo do livro é exatamente o momento em que ele está desencarnando. E quem termina o livro é a sua mulher, que o acompanhou. É lindo isso. E ele examina essas questões do ser humano. Diz, olha, nós temos aqui algumas regras que precisamos aprender a entender. E diz ele que não era cristão, que não tinha crença em Deus, que a regra mais nobre, a regra de ouro da humanidade, era essa. Faça aos outros o que você quer que seja feito com você. É Jesus falando. É Jesus falando. É a regra de ouro. E diz ele, fazendo aquele comentário um pouco sarcástico, ninguém a segue, porque provavelmente muito poucos entenderam até hoje. E é verdade. A segunda regra é a regra de prata, descendo um pouco de padrão. É a regra de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de tantas outras almas que vieram em nome da grande alma, em nome da grande lei, tentaram traduzir de uma maneira mais simples para as pessoas. Se elas não conseguem ter o grande amor, pelo menos vão se aproximando desse grande amor. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito com você. É uma derivação. Mas, diz ele, também, de maneira geral, as pessoas não entenderam essas coisas, são muito fortes. Ainda está presente a pena de talião, que vem lá dos tempos de Moisés. Era o olho por olho, dente por dente. Ele chamou isso a regra de bronze. Faça aos outros o que te fazem. É o olho por olho, dente por dente. Ainda está muito vigente essa regra, apesar de muito antiga, né? Depois vem as regras inferiores, de lavra muito humana, muito terrível. É a regra de ferro. Faça com os outros antes que façam com você. Tem muito a ver com a barbárie humana. Pisa antes que te pisem. Diz ele, infelizmente, essa é uma regra muito forte e poderosa ainda na face da Terra, muito dessa era que nós estamos vivendo. Depois de uma outra de baixa extração, porque não é nem de ferro, nem tem ligação com bronze, nada. Ele chamou de regra de lata, porque não se combina muito com muita coisa. É ouro para cima e ferro para baixo. Ou seja, para cima bajular, né, amigo, companheiro, e para baixo pisar, destruir, destroçar. Lamentavelmente, essa é uma regra muito comum, muito comum. Mas há coisas até mais estranhas. Por exemplo, uma das regras vigentes nessa era que nós estamos vivendo é a regra do nepotismo. Ou seja, favoreça sempre os seus parentes próximos e faça com os outros o que quiser. É o nepotismo. Acho que nunca viram isso, né? Não é uma coisa incomum, né? Lamentavelmente. E tem outra regra, tit for tat, né? Coopere primeiro, depois faça aos outros o que lhe fazem. Isso é um tratamento científico, né? De uma questão de teoria dos jogos, de pesquisa operacional. Resumindo isso de maneira muito, muito rápida, imagine que 2 prisioneiros foram aprisionados pela polícia, né? E eles são acusados de terem cometido um crime. Não interessa muito se cometeram ou não cometeram, mas a polícia chega e diz, olha, o outro já confessou. Diz que foi você que fez, você cometeu o crime. Se você confessar, você vai ter melhores condições. Se confirma isso, aí chega para o segundo, olha, o outro confessou, diz que foi você que cometeu o crime. E fica esse é o dilema. Existem estudos matemáticos a respeito disso, não vamos entrar nisso aqui, que mostram o que é melhor para o prisioneiro. A resposta é aquele que coopera. E essa é uma palavra-chave da nova era, cooperação.
aquele que coopera consegue o melhor resultado, porque você pode ser condenado a 20 anos, a 5 anos, você pode até não ser condenado. Qual é a melhor situação para o prisioneiro? A melhor situação é aquele em que o prisioneiro coopera. E, a partir daí, iniciando um processo de cooperação, ele vai encontrar o seu melhor resultado. É a regra tit for tat, que a pesquisa matemática, ciência, vai mostrando para nós. Portanto, na sua vida, coopere. Coopere, tranquilize, pacifique. Repare, são questões da ciência que você traz para a área moral. Coopere, tranquilize, pacifique, ajude. Né? É assim, simples, que essas coisas vão começar a ser compreendidas e começar a ser aceitas. Então, olha, ali nós temos o jogo de xadrez, que é aquele, um ganha e o outro perde. Às vezes, há um empate, né? Mas um ganha e o outro perde. Até o jogo da amarelinha, né? Se nós estamos tão interessados em que as crianças aprendam bem, porque nós ensinamos às crianças o ganhar-perder. Um ganha e o outro perde. Isso vem da escola, lá embaixo. É aquela coisa da vitória. Aquelas crianças ganham medalha e a outra não ganha nada. É a revisão do processo educacional, nessa nova leitura da vida social, é imprescindível. Então, veja, por isso nós colocamos ali o jogo da amarelinha e o jogo do xadrez. Né? São depois de 1 milhão de anos de tribos intermitentemente guerreiras, ou seja, guerreando o tempo todo, nós pensamos a maneira de soma zero. O que é soma zero? Um ganha mais, o outro perde menos. Somou, dá zero. Então, esse ganha-perde, a soma é zero. Não é boa para ninguém. Não é boa para ninguém. Então, tratando toda a interação como se fosse uma competição. Não é? Então, em vez de imaginar que nós estamos integrando estruturas vibratórias, ações, inteligência, entendimento, cooperando, como na regra do prisioneiro, nós estamos disputando. A nossa leitura do paradigma anterior é que nós estamos sempre disputando. E que alguém vai vencer e o outro vai ficar destruído. Isso é um padrão estabelecido e que tem que mudar na nova era. No entanto, vejam bem qual é a decorrência disso. Hoje nós estamos ouvindo aí as notícias das questões na Coreia do Norte. Pode estourar uma guerra nuclear? Pode. Quem é que vai perder? Todo mundo. Então já não é nem ganha-ganha, não é ganha-perde, é perde-perde. Todos perdem. Isso é o limite inferior dessa regressão destrutiva. As bombas atômicas de hoje, elas são milhares de vezes maiores e mais destrutivas do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima, que até hoje matam gente, até hoje, pela ação residual. Aquelas bombas de Nagasaki e Hiroshima, comparada com as menos potentes que nós temos hoje, é uma espécie assim de cabeça de negro, como a gente chama. Bate e estoura. Não é nada aquilo. Então, imagina se essas potências começam a trocar mísseis para lá e para cá com estruturas nucleares. Quem é que vai perder? Não são só eles dois, não. Só esses dois países. Perde um monte de países. A humanidade perde. Esse é o limite. Né? Então, a guerra nuclear, muitas guerras convencionais, a depressão econômica, né? Os ataques ao meio ambiente global, quem é que perde? Todo mundo. Você ataca a Amazônia, o mundo inteiro se perde, tem dificuldade. É isso. Então, essas são proposições de perder, que é o que aconteceu, que está acontecendo, como decorrência desse padrão que nós adotamos aí há tanto tempo. Né? Então, interesses humanos essenciais, né? Como o amor, a amizade, a paternidade, a maternidade, a música, a arte e a busca do conhecimento, elas são proposições do ganhar-ganhar. Me lembro que uma vez fui assistir uma exposição de Salvador Dalí, que eu não conhecia bem. Olha, havia um quadro que eu nunca esqueci na minha vida. É aquele camarada meio maluco, né? Salvador Dalí, faz aqueles desenhos, aparentemente meio maluco, mas havia uma santa ceia no fundo do mar. E você olhava aquilo, você tinha a impressão que a água estava flutuando e que as pessoas da Santa Ceia estavam ali. Era uma coisa tão bonita. E eu me senti tão beneficiado por aquilo. Fiquei 40 minutos na frente daquele quadro.
Ganhar, ganhar. Eu ganhei muito naquele dia. Cada vez que você ouve uma música, essa música que toca a profundidade do teu ser, você ganha coisas. Né? Cada vez que você vê um riso de criança, você se internece com aquele riso, você ganha. O canto dos pássaros, ainda há pouco o nosso companheiro nos falava das maritacas, né? Cantando aqui de manhã cedo, e a garotada reclamava. Mas isso é uma bênção, o canto das maritacas. Os animais cantam, os homens cantam, nós sorrimos, nos abraçamos. Isso é bom, isso é ganha-ganha. Isso é ganha-ganha. Mas para colocar isso para fora de nós, e sendo, na verdade, a condução suprema de nossas vidas, é preciso um esforço. Porque aquela casca velha, aquela pele do velho animal tem que desaparecer da gente. Veja o tênis. É porque ontem nós falamos aqui que o nosso querido gostava muito de tênis, né? Então, mas o tênis é uma relação ganha-perde. E quando a bolinha cai no chão, e fora do local, faz ponto. Alguém ganhou, alguém perdeu. Não é isso? Ali, alguém tem de ganhar. E um jogador será o ganhador e o outro necessariamente vai ser perdedor. Agora, na praia, eu moro em Caraí, na praia. Tem um jogo maravilhoso, chama Frescobol. O Frescobol é um jogo muito legal, porque você só ganha se o outro ganhar. Então, você não joga a bola para cair no chão, para o outro não alcançar. Você joga a bola para o outro alcançar. E os dois vão adquirindo habilidade, e daqui a pouco você está jogando bola um para o outro numa velocidade fantástica, e não cai no chão. Você amplia a sua habilidade. E esse é um jogo de ganha-ganha. Porque na hora que cai no chão, os dois perdem. Então você lança para o outro ganhar. Então, frescobol. Se nós estivermos bons e estivermos nivelados e juntos, nos ajudando mutuamente, é um verdadeiro trabalho de equipe. Repare, são lições das coisas simples que nós vamos tirando para a nossa vida, né? Nos ajudando mutuamente. Essa questão da mutualidade. Quando a ciência mergulhou com seus microscópios eletrônicos lá no interior da célula, verificou essa questão da mutualidade. Quais são as células que prosperam? São aquelas onde há cooperação, onde há troca, né? Quando não há isso, vem o câncer. E as coisas são de perda. Para recebermos uma relação ganha-ganha, temos que ter uma relação estilo frescobol. Então, o tempo novo é o tempo do frescobol. Não é isso? Um ajudando o outro. Eu jogo a bola para você, mas não é para te jogar no chão, para você pegar a bola. Eu não quero fazer gol, não quero que você se arrebente lá no fundo. Eu quero que você colha essa bola e devolva para mim. É assim. Está na hora de mudar o paradigma, né? Vamos sair do tênis e vamos para o frescobol. É a nova era. Então, nós estamos vivendo um momento crítico, um momento decisivo, né? Um momento de os benfeitores assim, meu filho, você está olhando essa tragédia toda, você está achando que não vai mudar? São as dores do parto da nova era. Olha, a minha mulher teve 7 filhos, né? Foram aquele tempo do parto, aquele momento da dor, do sofrimento, da incerteza. É complicado, né? O que vai acontecer? Você vai entrar no parto, vai sair viva, e as dores. É complicado aquilo. Mas quando você sai, tem uma criança rindo, né? Tem um sorriso, depois daquele choro, é bom. Então, nós estamos vivendo isso. A hora do parto, o momento do parto, o que está nascendo, a nova era. A criança está vindo por aí, graças a Deus. Então o modelo está esgotado. É isso mesmo. Os homens não aguentam mais esse tipo de vida, né? Há uma revisão do papel do Estado e das pessoas. Aquele Estado totalitário, aquele Estado que manda nas coisas, que decide tudo, isso aí está sendo colocado de lado. Vamos revisar isso, estamos revisando. Há uma competitividade extrema que está sendo substituída pela cooperação ganha-ganha. Vamos mostrar algumas coisas daqui a pouco para vocês sobre isso. E vamos trabalhar minimizando as diferenças e agindo nas convergências. É um pouco doentio, né? Você trabalhar nas divergências. Você tem que trabalhar nas convergências, porque isso é saudável. Esse é o sentido. E aqui a gente coloca essa visão de que o mundo está ansiando por um novo modelo de vida. É o que você ouve falar em toda parte. Ouvi falar isso na China, ouvi falar isso na América Central, em muitos países do mundo, em Angola,
Moçambique, na África terrivelmente sofrida, é o anseio por um mundo novo. Onde você chega, se fala, talvez não explicitamente, mas você vê, é o sonho de uma vida melhor. Olha, eu não quero muita coisa, eu quero que tenha água. Eu só quero que tenha aqui esgoto. Eu só quero um pratinho de comida, não precisa ter caviar. Mas um arrozinho com feijão pega bem, todo dia. E que eu não tenho que morrer por causa disso, não é? Eu não preciso de 360 pares de sapato, como aquela senhora, mulher de um ditador, mas eu preciso de alguns sapatos, né? Um pouquinho. Eu não preciso de ter não sei quantos ternos feito pelo fulano de tal, que custa 250 mil reais um terno. Eu não preciso disso. Mas uma roupinha assim, eu preciso. Mas todos têm o direito de ter todos. E essa é a questão. Todos, é para todos. Esse mundo para todos, o mundo bom para todos, é o mundo da era da regeneração. Bons espíritos, falou Kardec ali, encarnados e desencarnados. Isso está transitando, porque não funciona só pela nossa mão. Vamos ver isso daqui a pouco. Heisenberg e Bohr, eles perceberam de maneira muito clara como era a estrutura do átomo. E eles dizem isso para nós. O mundo não é uma coleção de objetos distintos, porque a gente pensava assim, não, tudo é feito de átomo. A gente pensava que eles iam empilhando um do lado do outro e iam formando as coisas. Quando a gente mergulhou lá para dentro e verificou as propriedades íntimas, é uma coisa assombrosa. Que o mundo do átomo é um mundo de trocas, é um mundo de grandes espaços. Se você tivesse, por exemplo, o núcleo do átomo, do tamanho do estádio do Maracanã, ali no Rio de Janeiro, o elétron que estava passando numa órbita mais próxima estaria lá na altura do Recife. Passando, olha a distância. No entanto, esse espaço aparente está preenchido. Essa velocidade é tão fantástica que há uma troca energética permanente. Há um campo vibratório. Existe um livro de Alice Bailey chamado A Consciência do Átomo, porque ela descobre que lá esses movimentos intratômicos, obviamente, não acontecem por acaso. Existe alguma inteligência subjacente coordenando cada um desses pontos, cada um desses itens, cada um desses momentos, cada uma dessas energias para que eles se integrem. E, mais uma vez, aparece aí nessa consciência do átomo, a coisa mais elementar que nós possamos imaginar, com as suas partículas e subpartículas, algumas têm uma meia-vida absolutamente infinitesimal, que nós só conseguimos saber por estatísticas, por probabilidade. O que a gente nota aí é cooperação, é troca. O núcleo cedendo energias para o equilíbrio de cada uma das partículas e subpartículas dessa estrutura que circula em velocidades fantásticas em torno desse núcleo. E cada uma dessas partículas e subpartículas cedendo energias para as outras e para o núcleo central. Dizem os benfeitores, há muito tempo, isso é visto agora pelos cientistas, isso é uma teia vibratória. Na verdade, como tudo é feito de átomos, nós estamos dentro de uma imensa teia vibratória. Importante, quando o nosso Heisenberg e Bohr dizem isso, é uma coleção de objetos distintos. Ao contrário, não é isso, é uma teia de relações. Teia de relações. Traz agora isso para você. Nós somos como se fôssemos os átomos desse grande organismo chamado humanidade. Nós somos uma teia vibratória. Nós nos integramos às teias vibratórias de cada um dos nossos companheiros de jornada. Eu estou vibrando, estou pensando, sentindo, amando, destruindo, alguma coisa está saindo de mim sempre. Eu sou uma estrutura vibratória. O que é que você vê quando vê um ser humano? Então não é aquele homem baixo, gordo, magro, alto, careca. Não é isso. Você é uma estrutura vibratória. Agora, o que sai de você? O que sai de você é o que você sente, o que você pensa. Isso sai em ondas. Estas coisas hoje estão medidas, calculadas, avaliadas. Existem experiências científicas que demonstram isso de maneira clara. Vocês todos conhecem a experiência do japonês? Todo mundo ouviu falar nisso, né? Ele pega água cristalizada, água congelada. E quando você bota uma sinfonia de Johann Sebastian Bach, os cristais congelam, formando desenhos maravilhosos. Quando você escreve no vidro a palavra amor, os cristais congelam, formando livros maravilhosos. Quando você coloca ódio, vingança, ou quando coloca um rock pauleira desse violento, o desenho é completamente diferente.
vibrações. Nosso organismo é feito de muita quantidade de água, não é? Então nós refletimos o que pensamos, o que sentimos e congelamos em cristais. De que ordem? A nova geração, a era da regeneração, vai enxergar o homem assim. E vai se enxergar cada um assim. Eu faço parte desse grande conjunto, dessa grande teia. E quando eu melhoro a teia. E quando eu me pioro, eu pioro a teia. Eu sou, portanto, responsável pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. Sou responsável. Este é o novo homem, que não está alienado. Não é uma religião do mistério que coloca... Isso não é uma coisa misteriosa, não é uma coisa milagrosa, é uma coisa natural, da absoluta compreensão da criatura humana, para que ela se coloque como um ser construtivo, irrigador do bem, da ternura, da felicidade, da alegria e da paz. Nos coloca noutra posição mental. Isso é fundamental. Isso vai na direção completa do que Niels Bohr, que são dois, Bohr e Heisenberg, são dois benfeitores. Eles não eram espíritas, nem têm aproximação com o espírito, mas descobrem isso. Sabe? Essa teia que você encontra ao nível do infinitamente pequeno é a teia humana, é a teia da humanidade, é aquilo de que nos falam os benfeitores em todos os tempos, é aquilo que está claro e preciso no livro dos Espíritos, como a nossa irmã colocou ainda há pouco. Vamos ver algumas diferenças entre os homens, como é de coisas que a diferença existe, mas não depende. Por exemplo, a diferença não depende de antiguidade. O Egito e a Índia são muito antigos, né? Agora estão cheios de problemas, é só olhar o que está acontecendo por aí. Então não é uma questão de antiguidade, né? O Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, há 150 anos isso não era nada. Hoje são muito relevantes na cultura humana, na riqueza humana, né, no trabalho humano, né? Também não depende de território. Para o Japão é um conjunto de ilhas, né? São ilhas pedregosas, um clima terrível, um frio desesperado, um calor inaceitável, né? Tsunami para tudo quanto é lado. O Japão é terrível. Olha ver como é que é o Japão, olha a economia do Japão, como é que vivem as pessoas. Ele é inadequado para a agricultura, inadequado para a agropecuária, mas é a segunda economia do mundo. O Japão é limpo, é arrumado. Você não encontra lixo na rua. As pessoas se compenetram da sua responsabilidade. Há um processo educacional precioso no Japão, que valoriza a família extraordinariamente e valoriza as relações e os compromissos de cada pessoa. A Suíça é muito pequenininha, né? Não caberia muitas Suíças no Brasil. Agora, não tem cacau. Agora, tem o melhor chocolate do mundo, é o chocolate suíço. Como é que faz isso, né? Interessante. O melhor leite do mundo, as vacas na Suíça são estabuladas. É interessantíssimo. Você sai daquelas crianças famintas da África e chega e vê as vacas estabuladas da Suíça. Que mundo é esse? As vacas são criadas ouvindo música de Ravel, bolero de Ravel, né? Música de Debussy. Nós ouvimos isso lá na Suíça. E assim elas ficam calmas, serenas, produzem uma quantidade brutal de leite, e um leite da melhor qualidade, porque toda a estrutura é a vaca, envolvida numa estrutura de amor, de harmonia, de beleza. Olha, se vale para a vaca, será que não vale para nós? É importante anotar isso, não é? Importante anotar isso. Então, há um frio muito grande, né? Muito montanhoso, os Alpes, né? Só 4 meses que eles podem trabalhar a terra. O melhor leite. E, além disso, tem os melhores bancos, os mais seguros. Aliás, um monte de gente gosta de esconder dinheiro na Suíça, né? Porque é muito seguro lá. Isso já não é tão bom. Também a diferença não depende de raças. Repare no Brasil, né? No Brasil nós recebemos imigrantes de grandes partes do mundo que fizeram, inclusive aqui, onde nós estamos, né? Temos descendentes, né? Descendentes de imigrantes que produziram coisas maravilhosas em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país, né? No Pará, coisas maravilhosas. Então não é uma questão de raça. Isso não tem importância, né? Porque imigrantes são inseridos em todo mundo. Onde é que está a diferença? Aí colocamos ali, a diferença está nas atitudes que são moldadas pela educação e pela cultura. Diz Kardec, lá na nova geração, na Gênese, tendo chegado o tempo, uma grande emigração se realiza neste momento. Olha agora o processo, como é que a espiritualidade está pilotando essa transformação. Uma grande
emigração de almas se realiza neste momento entre essa humanidade aqui da Terra. Aqueles que praticam o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, que continuam existindo aqui, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reino entre si a justiça, a paz e a fraternidade. É a ação de Jesus, o nosso governador, aquele escultor que trabalhou na primeira hora, quando aquela massa ígnea saiu do sol e começou a organizar a natureza aqui da Terra. Milhões e milhões e milhões de anos. Ele continua trabalhando. E, gradativamente, o progresso vai chegando. Por isso que digo, não depende só de nós. Não vamos ficar desesperados com tanto problema, porque, gradativamente, essas coisas vão acontecer. Isso está na lei mesma das coisas. Vamos ver alguns sinais desses tempos novos. É uma visão que se generaliza. Primeiro, que há uma compreensão cada vez mais massiva de que nós somos diferentes, mas somos muito semelhantes. Nós somos diferentes, mas somos muito semelhantes. Isso traz a ideia de que há muita coisa em comum. Há muito mais coisa em comum entre nós, seres humanos, do que coisas que não são comuns entre nós. Ou seja, há muito mais coisas que convergem para a nossa compreensão de seres humanos, do que coisas que divergem. E é doentio trabalhar na divergência. E é salutar trabalhar na convergência. É isso. Há uma compreensão, há uma compreensão de que cada ser tem a sua história, e que a história de cada um de nós é única, é inconfundível, é irrepetível. Agora, todas as histórias são igualmente legítimas e respeitáveis. Então, aceitar o outro como um legítimo outro. Um estudioso chileno chamado Maturana desenvolveu um trabalho magnífico sobre essa percepção do outro como legítimo outro. Porque nós percebemos o outro com a nossa maneira de nos ver. Nós temos que tirar essa percepção para nos colocar empaticamente no lugar do outro. Isso vem tomando conta da psicologia, vem tomando conta dessa visão social que cada vez aproxima mais as pessoas. Por isso, como nós somos únicos, legítimos, insubstituíveis, nós não podemos prescindir do outro. Pode ser o maior marginal, mas nós não podemos prescindir dele. Nós falamos aqui naquela palestra inicial daquele amigo nosso, irmão nosso, prisioneiro, que matou a mulher e que depois se transformou um dirigente espírita, né? É isso mesmo. Imagine se ele ficasse irremediavelmente excluído. Ele não poderia alcançar um outro nível. Então, essa visão das exclusões é alguma coisa que nós vamos, a pouco e pouco, deixando de lado, né? A vida tem um sentido, mostra a ciência. Nós não somos ratos num labirinto que meramente somos treinados para conseguir seguir um caminho e chegar do outro lado e encontrar comida. Não é isso, né? Nós também não somos apenas energia, como muitos tentaram dizer. Também não somos produto do acaso, nem somos resultado de combinações genéticas modeladas por fatores sociais. Várias escolas, né, começaram a dizer isso e, gradativamente, elas estão sendo colocadas de lado pelas pesquisas científicas. Está cedendo lugar. Então, já não é um médium que diz isso, não é um filósofo, não é um místico, não é um religioso, é um cientista. E a ciência coloca os padrões novos para o comportamento, a compreensão e a maneira de ser das criaturas. A vida tem um sentido, mostra a ciência. Não somos ratos no labirinto, não somos simples energia, não somos produtos do acaso, né? Há um sentido mais profundo na vida, nas pessoas. Há algo que a ciência não sabe ainda dizer o nome. Não importa, mas há algo mais profundo. Algo que atrai as pessoas uma determinada direção convergente. São as pesquisas de laboratório. Nós encontramos isso na Universidade de Miami,
onde estão pesquisando as questões dos lobos frontais. E ficam abismados, não apenas com o crescimento material dos lobos frontais, que foi fantástico nos últimos 40 mil anos, mas as funções que aparecem aí, sendo estudadas, são as verdadeiras luzes que se acendem em determinados momentos, na oração. Nossa irmã falou disso ainda há pouco. Na oração, no sentimento acendrado, essas coisas estão sendo medidas. E aí nós estamos vendo que nós não somos qualquer coisa. Nós somos uma coisa especial. Talvez não saibamos exatamente o que é ainda, mas nós somos alguma coisa especial. Então, essa percepção celular, que as células que prosperam são as que cooperam. Essa é uma história antiga. Em 1809 foi lançado um livro chamado A Filosofia Zoológica, Jean-Baptiste Lamarck, que achava que era a questão do uso e do desuso que fazia as funções aparecerem, né? 50 anos depois, em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Charles Darwin colocou a questão da evolução, em que as espécies estavam predominando porque eram mais fortes, venciam o mais forte sempre, né? Isso, essas questões colocavam em xeque a visão criacionista da Igreja, a visão criacionista da Bíblia, né, dos intérpretes da Bíblia. E, na verdade, as coisas não são bem assim. Hoje nós temos uma visão mais avançada. Nós ultrapassamos aquela visão do Lamarck, ultrapassamos a visão do Charles Darwin e verificamos que, na verdade, existe um processo regular de evolução. E que, na verdade, quem evolui não é o mais forte. Quem predomina nunca é o mais forte. Quando o mais forte predomina, isso é transitório, porque logo vem um outro mais forte e domina ele. Essa é a regra das coisas. O que predomina, o que faz crescer, é o compartilhar, é o cooperar, é a comunidade que cresce e fortalece as pessoas que a compõem. Essa visão comunitária que você está encontrando lá na intimidade das células. E agora vai trazer para a célula humana, que é a nova era está produzindo isso. Trazer isso para a célula humana, desse grande organismo que é a humanidade. Então, nós temos uma visão global, uma preocupação com o meio ambiente, o uso de energias alternativas, energia solar, sobretudo energia eólica, estamos usando isso mais e mais no mundo, mudando toda a questão do planeta, a percepção de que há forças reguladoras, forças que negam a desorganização, ou seja, há sempre alguma coisa que encaminha algo para melhor. É a visão científica moderna, né? Ou seja, a ciência está pesquisando a transcendência. E isso é absolutamente extraordinário, porque isso era negado a priori. Mas agora a transcendência é uma realidade. E a ciência não tem como fugir dessas pesquisas. Não tem. Vamos falar um pouco do Livro dos Espíritos, a questão 685A, que é a questão que trata da educação. A educação moral, né? Então, Kardec diz, a gente fica admirado que sai tanta gente aí fazendo coisas horrorosas, é porque tem uma educação de baixa qualidade. A educação de nomes, datas, fórmulas, equações, conceitos, isso é absolutamente insuficiente. Isso é apenas conhecimento, tecnologia, cultura. A educação é muito mais do que isso. A educação é colocar para fora. Há uma experiência interessante da história. Licurgo era um filósofo muito conhecido, muito respeitado. E um dia perguntaram a Licurgo, o que é educação? E Licurgo pediu alguns meses para responder. E meses depois reuniu o grande povo. Deve ser uma coisa complicada a tal da educação. O Licurgo, a maior inteligência que nós temos aqui, o filósofo mais importante, pediu meses para responder o que é essa tal educação e juntou gente, a multidão estava lá. E daqui a pouco Licurgo entrou no palco com 2 caixas. De um lado havia cães, numa caixa, e do outro lado havia lebres. Aí ele soltou a primeira lebre e soltou o primeiro cão. O cão não conversou, avançou na lebre e comeu a lebre ali mesmo. Foi um espetáculo horroroso. A lebre despedaçada e horrível. O pessoal, o que tem isso a ver com a educação, né? Aí, daqui a pouco, limpou o palco, arrumou tudo direitinho, ele soltou a segunda lebre e soltou o segundo cão. Olha, o cão chegou lá e lambeu a lebre, afagou a lebre, cheirou a lebre, e as duas foram caminhando junto no palco, para lá e para cá, para lá. Linda aquele espetáculo. Ele disse assim, pois é, o primeiro cão não foi educado, o segundo foi. O que aconteceu com o segundo? Durante meses, ele foi afagado, ele foi aquecido, ele foi aproximado dessa lebre. E se acostumou com ela. E como era bom conviver com ela, não precisava comer a lebre, não é? Era muito melhor conviver com a lebre.
não é? E assim isso passou a ser a sua maneira de ser. O primeiro cão não foi educado, o segundo foi. O que deu esse conceito dessa educação? Que não é meramente um treinamento, não é meramente uma capacitação, mas é tirar lá de dentro do cão o gosto pelo afeto, pelo calor, pela serenidade, por estar junto. Foi isso que Licurgo, o grande filósofo, explicou. E é uma boa lição, não é, para nós lembrarmos como é que se educa as pessoas. Não é só o cachorro, porque isso vale para cada um de nós, espécie de cães de guarda desse novo conhecimento que a gente quer aprender, né? Mas o Kardec fala isso, a arte de formar os caracteres, né? A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Hábito é uma coisa que você repete todo dia. Escovar os dentes, se você começa o dia e não escova os dentes, fica meio estranho. Isso é um hábito que você tem, né? Assim também os hábitos morais. O hábito de não mentir, o hábito de sorrir, o hábito de tolerar, o hábito de sair bons pensamentos, o hábito de aquecer o outro, de compreender. São hábitos. Como é que se adquire hábito? Igual o cachorro. Leva muito tempo. Você fazer todo dia, repetindo. Hábitos morais. É dessa educação que o nosso Kardec nos fala. Convida a nossa atenção. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. A educação bem entendida é essa, a criação de bons hábitos, é o calor e o afeto. Eu trouxe aqui uma lista de alguns missionários da educação. Falar um pouquinho de Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec. Eu sempre me emociono quando lembro disso. Pestalozzi estava no leito de morte, fraco, falando de maneira quase indizível. E os que dele se aproximavam ouviam ele dizer uma palavra. Babele, Babele. Era a palavra que Pestalozzi dizia, quase desencarnando. Então, reunindo as últimas forças, Babele conta. Quando meu pai morreu, Pestalozzi conta, quando meu pai morreu, eu estava com 5 anos. Nós vivíamos ali na periferia de Zurique, numa granja muito pequenininha, muito modesta, que onde nós podíamos viver, com recursos que meu pai conseguia. Minha mãe estava doente, meus irmãos estavam adoentados e eu mesmo não estava muito bem. Nós tínhamos uma criada chamada Babele, que eu nunca mais esqueci. Babele era gorda, baixinha, analfabeta, faltavam-lhe alguns dentes na frente, tinha os seios largos e fazia muito frio em Zurique. E nós não tínhamos nem dinheiro para comprar achas de lenha para acender uma fogueira, para nos aquecer. Então, Babele nos envolvia com seus seios fartos, com seu corpo largo, redondo, nos abraçava e cantava aquelas lindas canções que vinham lá do interior de Zurique. Aquilo nos aquecia a alma antes de aquecer o nosso corpo. Eu nunca mais esqueci de Babele, dizia Pestalozzi, e percebi que ela foi a minha primeira grande e suprema educadora. Como é que ela me educou? Com calor, com seus seios grandes que se colocavam à minha volta, com seus braços generosos, com a sua voz, cantando aquelas doces canções, humildes, simples, modestas canções, que vinham lá do interior da Suíça. E aquilo foi tão forte, dizia Pestalozzi, no leito de morte, que quando nós começamos a trabalhar aquilo que mais tarde ficou conhecido como a pedagogia da fraternidade, aquele novo modelo de educar que Pestalozzi colocou de maneira tão extraordinária e levou até as elites da Europa a mandarem para lá os seus filhos para serem educados por ele, ele dizia, é a educação do afeto. Eu não sou igual a Babele, mas eu posso envolver essas crianças na carícia, no entendimento. Ele trabalhou com órfãos, com deserdados, com excluídos, com miseráveis. E depois foi tão grande o seu sucesso que ele trabalhou com as pessoas elegantes e endinheiradas da Europa. Lá estudou Allan Kardec. E Allan Kardec recebeu, sem dúvida, esse calor, né? Essa serenidade,
essa segurança, essa lembrança das coisas simples. E as marcas dessa educação que Kardec recebeu estão todas impregnando a doutrina dos espíritos. E quando Kardec fala em educação, é de Babel. É de Babel que ele está falando, em última análise. Eu nem sei se Kardec ouviu falar em Babel, mas a história espiritual nos conta isso. Babel. E quando nós pensamos em educação, na educação da nova era, da era da regeneração, a educação das Babel. Então, o professor não é aquele que ensina nomes, datas, formas. O professor é quente, é caloroso, canta lindas canções simples, que falam ao ouvido do povo, e o povo entende muito bem, porque canta nos refólogos da alma. Essa é a educação da nova era, a educação do tempo novo, a educação espírita, que só se faz a partir dessa percepção do ser integral, que precisa de calor, que se alimenta de afeto, de sorrisos, de brandura, de tolerância, de disciplina, de seriedade, de respeito, mas, sobretudo, das formas diferenciadas de amor. Ele trabalhava com as crianças e levava as crianças para plantar. Cada grupo tinha o seu canteirinho, e as plantas que nasciam, aquilo era o mistério da vida, era a bênção da vida. Olha as cores, os pássaros que cantam, quantos verdes, quantas luzes, quantos amores. Olha as cores, a beleza, a magia, a maravilha de viver. Era isso que Pestalozzi passava. E depois, para você compreender as questões da matemática, da física, eram decorrências. Porque, sobretudo, você estava envolvido numa estrutura de amor. E não há nada mais inteligente. E não há nada mais que movimente a inteligência do que o amor. As grandes almas são todas grandes almas, porque são almas de amor. Então, nós tivemos grandes trabalhadores. Agora, é interessante quando você olha um ser, por exemplo, muito mais moderno, como Edgar Morin. A filosofia dele... De ontem, nós vimos ontem isso. Exatamente, né? Ainda ontem. Exatamente. Montessori, Freinet, que também levava as crianças para passear. Vamos ver como é que o sapateiro trabalha. E depois levava as crianças para dentro da sala para admirar o trabalho, ver como é difícil o sapateiro, aquele trabalho com a faca, aquele trabalho com o couro, como é difícil, como é bom valorizar esse homem. Vamos respeitar esse homem e vamos refazer aquilo que ele faz na sala de aula. Era isso a educação moderna de Freinet. Quando você fala em Piaget, que já foi citado várias vezes nesse encontro, né? Quando você fala em Maturana, que nós mesmos citamos, Jacques Delors, vamos falar um pouco mais, bem moderno daqui a pouco, Durkheim, Comênios, bem antigo, Rousseau, né? São luminares que vieram à Terra para ajudar a gente a transformar esse mundo. E eles traduzem o trabalho dessas criaturas. Educar é orientar na direção do bem. Educar não é só nome, data, fórmula, equação, conceito. É o bem. Mas quando você educa na direção do bem, você tem que caminhar nessa direção. E você só pode apontar naquilo que você enxerga. Você enxerga o bem. Como é que é o recheio do bem? Como é que de que maneira o bem é feito? E dessa maneira você pode caminhar na direção do bem. Mas se o bem é uma ilusão, se o bem é meramente uma prescrutação filosófica, você não está caminhando efetivamente na direção do bem. O bem é alguma coisa do cognoscere, ou seja, é sentir o gosto bom do bem. A palavra cognoscere vem lá do grego. É o gosto bom, o conhecer. Você não conhece externamente, você conhece internamente. Cognoscere. Qual é o gosto da ternura dentro de você? Quando você engole aquele impulso da paz, qual é a resposta que tem dentro? Qual é o gosto? É bom? É ácido? É trágico? O ódio. Como é que o ódio sabe a você? Aliás, sabe, né? Sabe. Uma palavra da língua portuguesa que deu sabedoria. Você só tem sabedoria quando você ultrapassa a cultura e você engole o gosto bom do bem. Sabedoria do cognoscere. Conhecer, sentir o gosto. Isso é capaz de orientar na direção do bem. Como Sócrates fazia. Foi citado aqui também, magnificamente. Então, que valores essa educação do tempo novo, que é a educação moral, valores são escolhas. Valor é uma palavra da filosofia, você escolhe isso, é o meu valor. Ou seja, a fraternidade, nós somos irmãos.
aceitar o outro como legítimo outro, valorizar a família, a descoberta de que nós somos seres divinos, portanto, vamos divinizar a nossa vida, vamos exercitar a nossa divindade no dia a dia. A reforma íntima, que é a ferramenta indispensável, você não pode colocar na pele nova a pele velha. Tem que tirar a pele velha, completamente. É uma nova cobra que está surgindo aí, só que essa é não venenosa e não vai estrangular ninguém. É uma nova cobra, linda, né? Daí vem a caridade, que é a grande referência da transformação, é a ferramenta de transformação. Caridade, a questão da benevolência, do querer o bem do próximo, da indulgência, de adoçar-se intimamente, a doce, e do perdoar, do aceitar o outro, doar-se ao outro. Essa que é a caridade. A ética como princípio básico, a integridade, né? A responsabilidade, o respeito pelas leis, o gosto pela ordem, o respeito pelos direitos e pelas obrigações. Aliás, nossa Constituição cidadã tem 70 direitos e uma obrigação. Temos que repensar isso. É a nova era, né? Respeito pelo direito, pelas obrigações, o amor ao trabalho, o esforço para não desperdiçar, ser produtivo, ter um prazer em compartilhar. E a ideia da religiosidade, que não é exatamente a religião. As religiões, na verdade, fracassaram em muitos aspectos, né? Na verdade, a religião devia ser uma das chaves da felicidade humana. Mas muitas vezes trouxeram tragédia para a cultura humana. A religiosidade está fazendo esse grande encontro na intimidade do ser, criatura-criador. O Criador nos foi falado pela nossa irmã brilhantemente, né? Deus é o nosso Pai. Deus, a suprema perfeição, o amor integral. Nós já somos muito pequeninos, mas podemos, desde já, tentar promover esse grande encontro da nossa inferioridade com a grandiosidade de Deus. Essa busca que está na essência da criatura humana e que é a força que motiva o espaço da criatura humana, o nome disso é religiosidade, não é religião. Religião é a parte institucionalizada, é a parte organizada, com seus critérios. Digamos, é a parte que muitas vezes tangencia mais até pelos aspectos humanos do que pelos aspectos divinos. A religiosidade não tangencia pelos aspectos humanos. É o grande encontro criatura-criador. E essa é uma diferença essencial. Mas é exatamente a questão da doutrina espírita. Aquela questão do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, você mergulha e lá no fundo você vai encontrar a fagulha divina. Quando você encontra isso, aquele vós sois Deus, meu Deus, eu sou Deus. Como é que é o meu olhar de Deus? Como é o meu sorriso de Deus? Como é o meu gesto de Deus? Como é o meu abraço de Deus? Ou será que é aquela coisa que exclui, que agride, que maltrata? Então eu começo a exercitar a minha divindade. Isso é religiosidade. E não é isso que a doutrina espírita nos diz? Orlando Pires nos diz que o espiritismo é uma filosofia prática. Ela é comportamental. Então, é o nosso dia a dia, é o nosso pensar, sentir e fazer. Isso é essencial para essa compreensão. Então, mudando o paradigma, nós já temos a ONU, que um dia vai ser realmente o governo da humanidade. Os países em igualdade de condições vão sentar, igualdade de condições, não vai ter veto, não tem país superior para vetar nada. Vão discutir as coisas e cada um vota. E assim nós temos os destinos da humanidade trabalhados dessa maneira. Tá? A Unesco faz parte, com programas maravilhosos. Temos uma nova visão da estrutura econômica, né? Temos os Médicos Sem Fronteiras, foi citado várias vezes aqui, e muitas organizações sem fins econômicos, isso é num crescendo extraordinário. Né? É verdade que há desvios, mas é isso mesmo. O Clube de Roma, que discute o futuro da humanidade, são os grandes pensadores da atualidade que sentam lá em Roma uma vez por ano e discutem o futuro da humanidade. Vocês podem encontrar isso na internet, o trabalho que faz o Clube de Roma. Né? E à medida em que eles vão desenvolvendo essa visão do futuro, da construção do futuro, e é impressionante como eles se aproximam, não tem nada a ver com o espiritismo, não são espíritas, como eles se aproximam dos nossos princípios, nossa maneira de trabalhar, de ser, de fazer, impressionante. Os mercados comuns, a Cruz Vermelha, isso são coisas da era da regeneração, que vão se desenvolver cada vez mais. A internet é evoluindo para redes solidárias. Onde é que vai parar isso? Né? A ver a natureza como sagrada, isso vai estar sendo cada vez mais crescente entre os homens. Né? A questão do crédito solidário, ou seja, aqueles grandes bancos que ganham cada vez mais emprestando dinheiro, né? Aquela questão da usura, que é uma coisa muito antiga, é um padrão estabelecido, atual, né? Isso vai sendo substituído pelo crédito solidário. Você recebe recurso para você se colocar como cidadão autônomo, né? E que não vai ser surrupiado nos seus bens por outros, pela ganância dos outros.
Isso está em construção. Existem inúmeras iniciativas, inclusive no Brasil. Nós citamos, por exemplo, em Fortaleza, nós temos o Banco Palmas. O Banco Palmas foi fundado por uma mulher que tem 4º ano primário, aquele antigo 4º ano primário. Uma mulher, aquela saia comprida, escura, com aquele pano na cabeça, você não dá nada por ela, mas é uma líder amorosa e crente. Vamos criar uma moeda aqui entre nós, porque todo mundo aqui compra no shopping, todo mundo aqui compra lá no supermercado, coisas que são feitas na China, na Índia, não sei aonde, e aqui nós temos gente que produz coisas, tem gente que faz cesto, temos gente que planta, temos gente que faz roupa, temos costureiro, temos de tudo aqui. Então vamos valorizar e criar uma moeda própria. E essa moeda começou a circular ali, com a paridade inicial, paridade do nosso real. Só que, ao circular ali dentro, estimulou, só podia circular ali dentro, estimulou as vendas das coisas produzidas dali. Então, as pessoas foram alavancadas. Aqueles produtores que não tinham nenhuma importância, passaram a ter importância. Essas pessoas acabaram organizando programas, organizando programas, que hoje tem a garotada vai para teatro, tem teatro próprio, eles criam peças próprias, tá? Eles criam grupos musicais naquela favela, isso acontece em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, no Ceará, Palmas. Ali não tem droga, não tem prostituição, não tem analfabetismo, porque um ensina ao outro, é solidário. E no Brasil. Vocês conhecem a história do Grameen Bank, né? Que aconteceu lá em Bangladesh, que o Yunus acabou financiando mulheres com recursos pequeníssimos. Começou com $2.000 e hoje são milhões de dólares, ajudando as pessoas para que elas se capacitem. São sinais dos tempos novos que estão vindo por aí, para quem quiser enxergar. A ciência está cada vez mais admitindo o espírito, embora não dê efetivamente esse nome, mas existe algo além dessa coisa que meramente carnal a gente compreende, dessa coisa que meramente energética a gente compreende, né? Pesquisa sobre reencarnação e mediunidade, existem hoje imensa quantidade de universidades no mundo inteiro, muito mais do que no Brasil, muito mais do que no Brasil. Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, estão muitas universidades, pesquisa universitária, com todos os requisitos da pesquisa universitária. Ou seja, é como a questão do Galileu, mas a Terra se move. Vai chegar um momento em que eu vou dizer, mas realmente existe perispírito, realmente existe mediunidade, é um atributo humano, realmente existe reencarnação. Existem muitos livros já publicados sobre isso, e pesquisas científicas estão nos levando nessa direção. Além disso, temos uma nova ciência econômica que está entendendo a economia da humanidade fora de Wall Street, fora daquelas questões das grandes financeiras, fora das questões das multinacionais. São atividades mais localizadas, que valorizam a economia da área, do local. As cooperativas, os fundos de sustentação e o número de doações é fantástico. Uma coisa extraordinária, 95% dos recursos que sustentam as bibliotecas norte-americanas são doações. Maravilhosas doações. Os alunos se formam nas universidades americanas e se sentem comprometidos ao longo da vida para fazerem doações para a universidade. Isso vem não crescendo, faz parte normal da sociedade americana, que é uma sociedade bastante mercantilizada, como nós conhecemos. Mas isso vem crescendo e vem crescendo no mundo. Os sinais da moralização são cada vez mais evidentes. Nunca houve tanto amor na Terra, dizem os nossos benfeitores. Nunca tantas vidas foram dedicadas à prática do bem como na atualidade. O avanço da ciência, o avanço da tecnologia, as conquistas morais, a abnegação, a enfermidades dilaceradoras, o esforço hercúleo de notáveis pesquisadores trabalhando em cima disso. Alguns desses pesquisadores arriscam a própria vida. Isso foi citado ontem aqui, quando se falou nos Médicos Sem Fronteira. Eles vão lá, arriscam a vida, mas servem as pessoas. Isso é extraordinário, né? Está acontecendo em muitos lugares no mundo. Muitas pessoas mobilizadas para resolver dantescos problemas que o velho paradigma que nós estamos nos livrando colocou por aí. Como é que vai ser essa terra nova? Então diz lá Mateus, são bem-aventurados os brandos, que possuirão a terra. Claro que não é essa terra do velho padrão, essa não interessa, né? É uma nova terra. Será como é hoje, dizem os benfeitores, uma terra como é hoje, melhorada, apresentando condições sociais melhores,
onde a justiça será uma realidade, sem a miséria socioeconômica, sem corrupção, sem devastação produzida pelas enfermidades degenerativas, sem os ódios, sem os terrorismos, sem as guerras. Será um mundo de paz. Não um mundo utópico de ociosidade, mas um mundo onde os sentimentos negativos não vão prevalecer. Então, estamos trabalhando nessa direção. É isso. A nova Terra vai apresentar condições sociais melhores. A justiça social será uma realidade para todos. Não haverá miséria socioeconômica para nenhum país. Apoiaremos a agricultura local, os mercados de agricultores, os intercâmbios livres para refazer nossos países, torná-los economias locais, de fabricação caseira. Estas são as melhores redes de segurança. À medida que reformamos ou regulamentamos o capitalismo no mundo inteiro, vai ter que ser revisto. Existe uma economista inglesa, radicada nos Estados Unidos, professora, chamada Hazel Henderson. A Hazel Henderson, ela nasceu em 1933, nossa contemporânea, né? E ela defende muito essas questões. Ela tem programas na televisão, passa inclusive no Brasil, os programas da Hazel Henderson. São programas em que ela mostra assim, a nossa economia está muito falseada. Veja só, ela é como se fosse um bolo de 3 camadas, com uma cobertura de chocolate. É assim que ela descreve. A primeira camada é a mãe natureza. Na verdade, nós tiramos tudo da mãe natureza, né? Tiramos tudo de lá. A segunda camada é feita pelo trabalho, as pessoas que trabalham, o trabalho do homem. E a terceira camada são os governos que organizam essas coisas, fazem com que a produção seja orientada, organizada, tributo, taxa, etc. A cobertura de chocolate são os capitalistas, que acabam tomando conta de tudo, extraem para si o melhor, e fica aquela aparência externa. Esse capitalismo selvagem, esse capitalismo da velha era, é desse que nós estamos falando. E é isso que ela coloca. Precisamos de uma revisão, de revalorização da Mãe Terra, que é a primeira base da estrutura econômica, a revalorização do trabalhador e a adequação do governo, para que os investimentos feitos pelos capitalistas não sejam apenas para se beneficiar, para criar para si aquela cobertura deliciosa de chocolate, mas oferecer para todas as pessoas uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser. É isso que ele está dizendo. À medida que reformamos e regulamentamos esse capitalismo no mundo inteiro, isso já começou. Aí não haverá corrupção, nem a devastação produzida pelas doenças, não há mais guerras, mais ódios raciais, nem terrorismos. O investimento em material bélico serão minimizados, enquanto que os investimentos em pesquisas científicas e em educação serão maximizados. Isso está na nossa porta, está começando a acontecer. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. E é isso mesmo que acontece. Nós temos aqui gente do velho padrão e gente do novo padrão. E é uma luta, como aconteceu com Galileu, quando houve a passagem daquele paradigma que estava lá. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Quem disse é Allan Kardec, está lá em Obras Póstumas, em Regeneração da Humanidade. Está dito há um bocado de tempo. Entretanto, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, parte terceira, número 8, haverá grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção. Ou seja, vem a convicção, mas os interesses permanecem muito poderosos. Porque não podemos desconhecer que há pessoas interessadas em combater o novo padrão, sem dúvida. Uns por amor próprio, outros por interesses materiais, por vaidade, por orgulho e outros por interesse material. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, parte terceira, número 8. Ainda no Livro dos Espíritos, 913, qual é a origem de todo esse drama, de todo esse problema? Ou seja, dentre os vícios, qual o pior de todos, né? O mais radical? Radical é de raiz. Qual é a raiz de tudo? Diz lá os benfeitores. O egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E é isso mesmo. Então, o que nós temos que fazer? É lutar contra o egoísmo, pelo menos contra o nosso egoísmo, né? É a reforma íntima, lutar contra isso. O que em mim representa egoísmo, né? Então, vou tentar minimizar isso cada vez mais.
Diz lá Allan Kardec, em Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade. Espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, porque há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. Falamos anteriormente, está havendo um processo de substituição. Então, aquelas almas vinculadas à tragédia, à ignomínia, ao suborno, à corrupção, vão reencarnar onde a estrutura vibratória lhes é favorável. E as outras estruturas vão mudar aqui. Então, só vai poder encarnar aqui quem sintonizar com a frequência vibratória nova que estabelece. Isso é uma coisa importante. Veja, isso é uma coisa natural. Os espíritos que não sintonizarem numa faixa vão sintonizar na outra. Então, quem está sintonizando com o erro, com o mal, vai para outros planetas, ou vai para lugares aqui ainda de muito sofrimento, que precisam de ajuda. Os que sintonizarem na faixa vibratória do bem, isso é automático. Isso funciona como na física. As coisas se atraem dessa maneira. É exatamente assim. As leis físicas são as mesmas leis do mundo moral. As mesmas leis. Apenas muda quanticamente de posição. Só isso. Então, não temais. O futuro é vosso. Isso está sendo pilotado pelos nossos maiores. Diz ainda em A Gênese, os tempos são chegados. Dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido moral. A Terra inteira vai mudar. Ou seja, é aquela questão do paradigma. Hoje, quem é que acredita que a Terra está parada no espaço? Alguém acredita aí? Ninguém acredita. É assim que vai acontecer. Ninguém vai acreditar de ficar no outro padrão. Então vai chegar um momento em que todo mundo, no sentido moral, vai se mudar. Não quer dizer que você vai, de repente, vai ter moral nota 10. Você não vai virar um ser de nosso lar, de repente, não vai entrar no reino dos céus, de repente. Não é assim, não. Mas você já vai ter alcançado condições, você se livra daqueles escolhos, daquelas escórias, né? Daquela tragédia que dominou, aquela coisa que adensou a tua estrutura vibratória. Você se livrou disso. Você paira no ar e vai encontrar um lugar melhor para viver, um tempo melhor para viver, que é essa terra dos homens de bem, que vem por aí, na era da regeneração. Como diz os espíritos, não são espíritos puros, perfeitos que vão estar aqui, mas são aqueles onde já predomina o desejo do bem sobre o mal. Esse predomínio é que muda a sua estrutura vibratória. Então, você sintoniza no outro padrão. E a coisa funciona automaticamente. Não é o fim do mundo material, diz o nosso Kardec, lá em Obras Póstumas, que se prepara, mas é o fim do mundo moral, dessa moral do velho paradigma, do velho padrão. É o velho mundo dos preconceitos, o velho mundo do egoísmo, o velho mundo do orgulho, o velho mundo do fanatismo. Isso tudo desaba. E desaba, o termo isso cai. É a pele que sai. É uma outra pele agora. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. Ou seja, cada dia que passa, estamos caminhando nessa faxina, nessa limpeza. Há um número crescente de criaturas que já não podem mais encarnar aqui, já estão indo para outro lugar. E há um número crescente de criaturas que estão encarnando aqui, que vêm ajudar a mudar a esfera vibratória da Terra. Disse Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, está no final, na questão 1019. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveres semeado. Então, fazer a nossa parte. Colher pelo cento é bom, não é? Muito bom. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Olha aquela estrutura econômica carcomida, arcaica, que tem que mudar. Né? Ai dos que fazem a alegria, né? Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Isso está lá. Allan Kardec, terminando o Livro dos Espíritos. Né? Essa estrutura é uma estrutura moderna, que vai caminhando do homem integral para a humanidade integrada. Estamos vendo aqui o homem físico, o homem mental, o homem espiritual, né? E isso tudo forma um todo, que não pode ser trabalhado isoladamente. Você não pode trabalhar só do seu corpo, só da sua mente, só do seu espírito. Tem que trabalhar, o conjunto. Isso é um conjunto que não se separa, está junto permanentemente.
Diz lá o Livro dos Espíritos, na conclusão, item 4. O progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade. Vamos ver isso aqui um pouco mais. Colocamos ali o homem da nova era, sei que não está bem de ler ali, mas eu queria que vocês vissem o homem ali no centro, né, onde existem a habilidade, o ser integral. Tem que saber fazer as coisas, tem que saber conviver com o outro, tem que saber sentir as coisas, que são os vértices daquele quadrilátero interno, o homem está ali. Tá? Aí nós temos um grande triângulo, onde nós estamos envolvidos. Esse triângulo é um triângulo equilátero, isso quer dizer que nada é mais importante um do que o outro, são lados iguais. A base chama justiça, que a gente traduz por equilíbrio. O novo homem vai ser um homem equilibrado, né? O grande valor será o respeito ao direito do próximo. E há dois vetores que encaminham para o alto, que lucificam a criatura. O primeiro vetor é o amor. O amor é o sentimento, né? É a predisposição de querer o bem do próximo. Então, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu quero o teu bem, eu quero a tua alegria, tua saúde. Quer dizer, eu estou passando na rua das grandes ou das pequenas cidades, qualquer pessoa que eu vejo, o pensamento que sai de mim é saúde para você, bem-estar, felicidade. Isso fica sendo habitual, automático, normativo na minha maneira de ser. É a pessoa amorosa. É um Francisco de Assis, né? Já num limite superior. Mas nós todos temos que começar para chegar lá. E o outro vetor é a caridade. Se enquanto o amor é o sentimento, a caridade é a manifestação, a caridade é a ação. Nós vemos que a caridade é o amor em movimento. A caridade é como uma mola. O amor vem, empurra a mola, e a mola se desloca e age. Esse é o sentido. Então, o homem integral, o homem da nova era é o homem tangido pela justiça, ou seja, busca o equilíbrio, pelo amor e pela caridade, que é o tempo novo que a doutrina espírita nos inspira a buscar. Então, a gente vai tentar responder a pergunta, né? Depois de tudo isso, o Espiritismo oferece bases para o novo paradigma de ganha-ganha? Estamos evoluindo para o mundo de regeneração, que era a pergunta desse encontro nosso, desse simpósio? A resposta, inequivocamente, é sim, nós estamos evoluindo para o mundo de regeneração. E a doutrina espírita, 1857, né, foi quando ela apareceu, é a clarinada da nova era. No quartel, toca-se a clarinada, é a alvorada. E aí todo mundo tem que se levantar. Em 1857, tocou a alvorada para a humanidade. A questão básica é, você já levantou? No quartel, quando você toca a alvorada e o soldado não levanta, ele é castigado. Ele vai preso, ele tem problemas sérios. Em termos morais, nessa grande humanidade, a clarinada está tocando desde 1857. E nós estamos ouvindo, estamos nos levantando, estamos agindo. Isso é importante, né? Importante. A ciência, a filosofia e a religião se aproximam. O Espiritismo é uma ciência, que é uma filosofia e é uma religião. Ou seja, é uma maneira de viver, de pesquisar, de estudar, de compreender. Os sistemas políticos se exauriram. Do despotismo foi para o capitalismo selvagem. Do socialismo utópico para uma visão social integrada, com base na fraternidade, no respeito, no entendimento de que sobrevive quem compartilha. Falamos isso várias vezes hoje aqui. A educação, progressivamente, terá de ser um conjunto de nomes, datas, fórmulas, equações, conceitos. Será, sobretudo, pelo exemplo e pelo amor. Será capacitação para valores, escolhas associadas ao bem comum. As guerras serão apenas tristes referências históricas. A saúde deixará de ser um negócio para ser um atendimento efetivo e respeitoso das necessidades de todos os homens. A aldeia global será uma aldeia global não de capitais, mas de sentimentos. É isso. Relacionamentos para apoio mútuo e muito menos estrutura de interesse econômico, financeiro. Esse é o mundo que está aí. Como dissemos lá, sim, estamos caminhando decididamente para isso. Estamos muito mais próximos disso do que percebe a nossa vã capacidade de ver. Enxergamos muito pouco. O Dr. Bezerra nos diz isso. Vocês já estão na era da regeneração. Sintonizem com ela. Então, o que vai acontecer? Contamos aqui duas questões conhecidas. Vocês todos sabem a história do Muro de Berlim,
né? Foi colocado aquele muro separando aquele mundo comunista do mundo que não era comunista. Era um muro largo, grande, né? Parecia inexpugnável, inexpugnável. E o tempo veio, quantas coisas aconteceram terríveis, a Guerra Fria, aquelas atrocidades todas que ocorreram, e o muro estava lá, inexpugnável, separando dois conjuntos, inclusive pessoas da mesma família, um ficar de um lado, outro ficar do outro lado. Uma coisa terrível. Mas um dia o muro caiu, né? Ninguém sabe direito como é que o mundo caiu. Me lembra muito aquela história do lenhador, que tinha uma árvore muito grande, ele chegou e deu a primeira machadada, a árvore nem se mexeu. Aí chegou, deu a segunda machadada, a árvore nem se mexeu. E deu a terceira, e deu a quarta, quando deu a 100ª machadada, a árvore caiu. Caiu por causa da 100ª? Não, caiu por todas. E é isso. Isso é importante. Os muros da nossa ignomínia, da nossa ignorância, da nossa fragilidade, vão cair. E vão cair estrepitosamente. No dia que caírem, todo mundo vai ficar espantado. Caiu o muro, como aconteceu no mundo. Mas vai cair por causa das machadadas. Que cada dia você vai dando, devagarinho. Vai minando o seu egoísmo, vai minando a sua vaidade, vai minando o seu orgulho, a sua preguiça, a sua incoerência, a sua impudicícia, a sua maldade. Vai minando, vai minando, vai minando. Aí o muro cai. É isso que vai acontecer. Essa história é assim que vai acontecer. Essa experiência do 100º macaco também é bastante conhecida. Foram cientistas. Havia 2 ilhas. Numa ilha morava um grupo de macacos, numa outra ilha morava um outro grupo de macacos. Esses grupos não se relacionavam, estavam distantes um do outro. Então, os cientistas chegaram na primeira ilha e começavam a distribuir batata doce para os macacos comerem. E os macacos, por fome, né, pegavam a batata, metiam na boca e a batata vinha com um pedaço lá de areia, né, com um pedaço lá da praia, na praia que isso era colocado. Arrebentava os dentes, arrebentava a gengiva, aquele sofrimento danado. Mas eles continuavam comendo, porque estavam com fome, era o que tinha para alimentar. Mas um dia, uma mãe macaca, tinha que ser uma mãe, né? Uma mãe macaca, chegou e lavou a batata doce. E quando ela comeu a batata doce, era tão boa a batata doce que não arrebentava os dentes, estava lavada, não criava problema nas gengivas, não saía sangue, era boa, aquela batata doce era melhor. O que a mãe macaca fez? Chamou o macaquinho, filho dela, meu filho, vamos lá, não falou, né, mas fez, vamos lavar essa batata e come essa batata lavadinha. E o menino começou, o macaquinho começou, daqui a pouco veio o macacão, olhou aquele negócio, também quero aquela batata, aí lavou a batata, contando de maneira assim, engraçada, que para a gente, mas isso é uma experiência científica, isso foi medido, foi calculado, foi avaliado. Quando chegou mais ou menos no 100º macaco, dentro daquela população, isso correspondia mais ou menos a 10% da população. Esses dados são importantes. Quando chegou mais ou menos em torno do 100º macaco, aconteceu um fato incrível. É que todos os elementos daquele grupo de macacos, todos os elementos passaram a lavar a batata e adquirir um novo comportamento. Agora, mais interessante ainda, é que na outra ilha, onde não havia nenhum tipo de comunicação, eles também começaram a lavar as batatas. Ou seja, formou-se um campo de informação através do qual essa coisa de lavar as batatas circulou e foi lá. E mudou o comportamento daquelas pessoas. Há estudos hoje científicos sobre isso, sobre campos morfogenéticos. Rupert Sheldrake estuda isso de maneira extraordinária a partir da química dos cristais. E verifica que esse é um fenômeno da natureza. Ou seja, algum processo em que não passa energia, não há consumo de energia, passa informação. Ou seja, essa informação circula, toca, e as criaturas são tangidas por essa nova informação e muda o comportamento. Essa é a história do 100º... Opa, eu virei aqui? Perdão. Essa é a história do 100º macaco, né? Que vale muito bem para nós, de certa maneira, macacos da nova era, né? Vamos, quem sabe, lavar as nossas batatas, que estão cheias daquelas coisas da praia, né? Cheia de areia, cheia de cacos, e que nos machucam tantas vezes, nossos pensamentos que nos machucam tantas vezes. Vamos lavar tudo isso e vamos mudar a nossa maneira de ser. Porque quando a gente criar esse campo morfogenético à nossa volta, essa informação vai passar para quem está do meu lado, vai passar para o outro, vai passar do outro. Daqui a pouco você tem uma massa de informações de tal ordem que aquilo muda o mundo inteiro. E outra coisa importante, a nossa população da humanidade
7 bilhões e 400 milhões de habitantes, basta 10%. 10% dos macacos mudaram as coisas. Mudaram as coisas. Então, 10% da humanidade, de homens de bem, isso muda a humanidade toda. Essa é a proposta. Então, estamos todos conectados para o bem comum. Nós somos espíritas, aprendizes do espiritismo. Vamos nos conectar, vamos lavar nossa batata, vamos aprender uma nova maneira de viver, vamos inteirar entre nós esse processo, vamos enviar, permitir que, através de nós, essa seta de informação possa chegar nos outros. Não é muito essa a nossa tarefa? Então, os verbos dominantes do velho paradigma são ter, né, ser, né, bater no peito, eu sou, mas o novo paradigma tem um novo verbo, que é o compartilhar. Né? São as pessoas que se unem. E mais ainda avançado do que isso, é o verbo servir. Disse Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. No deserto de Atacama, lá no alto do Chile, no norte, apareceu uma menina com uma inteligência incrível. Ela aprendeu a ler, a escrever sozinha, e daqui a pouco, vivendo naquelas condições de extrema dificuldade, lá em Vicunha, nesse lugar, ela começou a ensinar as pessoas, os aldeões, a ensinar as pessoas a ler e a escrever. Ali mesmo, aos 15 anos de idade, sozinha, ela ganhou um concurso de redação e foi levada para Santiago, a capital. Ele se distinguiu de tal maneira que começou a publicar os seus livros. Em 1945, esta mulher vivia aqui em Petrópolis, aqui perto. E um dia recebeu uma grande notícia. Havia sido abençoada com o Prêmio Nobel de Literatura. O nome dela era vou colocar aqui para vocês, Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Acayagua. Que ninguém conhece. Mas quando a gente fala em Gabriela Mistral, por que ela se chama Gabriela Mistral? Eu peguei 2 nomes, diz ela. Gabriele D'Annunzio, que era um homem do amor, homem do bem, da construção do tempo novo. Então, coloquei o meu nome de Gabriele. E Mistral era um trovador da Provença. E esse trovador cantava canções, aquelas canções simples, que vinham lá do interior, do povo da Provença. Ele traduzia aquilo nas emoções generosas do povo, solidárias do povo, da saudade do povo. Então, eu botei o meu nome de Gabriela Mistral, para homenagear esse tipo de pensamento. Ela escreveu muitas coisas lindas, mas eu queria dizer a vocês desse poema fantástico, chamado O Prazer de Servir. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Se é aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e a dificuldade de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseral para plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente as coisas já feitas. É tão belo a tarefa do que os outros se esquivam. Mas não cais nos erros de que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Isso é uma parte fundamental para nós. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E Ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia, serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? Gabriela Mistral. Meus irmãos, nós estamos terminando a preparação dessa palestra.
embriagando o nosso ser com essas mensagens maravilhosas, quando um benfeitor, em nome de Bezerra de Menezes, nos visitou e disse assim: meu filho, você vai lá falar do mundo de regeneração. Lá já é um pedaço do mundo de regeneração. O que você vai ver, sentir, são as emoções, as vibrações, a generosidade, a ternura de pessoas que estão vivendo ali, naquele momento, um tempo de regeneração. Que o mundo vai se fazer do somatório, da integração, desses momentos de integração, que um dia vão se assenhorear da nossa vida. Existe lá uma criatura da nova era, um ser da era da regeneração. E nesse momento, na frente da nossa mediunidade, abriu-se um caminho. E foram chegando pessoas, foram chegando pessoas, foram chegando pessoas, e começou um cântico maravilhoso. E nós perguntamos aos irmãos, de que se trata? Olha, são milhares e milhares de criaturas que vêm de muitas esferas, de muitos pontos. Elas vêm aqui cantar e sorrir para agradecer a Dona Isabel, esse ser da era da regeneração. São os cânticos, as orações. E nesse momento eu vi, meus irmãos, tantas luzes, tantas cores, que eu não sou capaz de descrever, que a minha sensibilidade não é capaz de alcançar. Nesse instante, doutor Bezerra chega, estende a mão, e do outro lado eu vejo Dona Isabel caminhando naquela estrada luminosa, entre aquelas cores, aqueles cantos, de um mundo de gente agradecido pela vida tão bem vivida que ela tem tido até hoje e que é um exemplo flagrante dessa criatura da nova era. Quero aqui, portanto, em nome dos benfeitores que nos ampararam, dentro da nossa inferioridade, da nossa pequenez, para que nós pudéssemos preparar esse trabalho. Em nome deles, agradecer a Dona Isabel pelas blandícias que ela nos oferece com a sua vida, uma criatura da regeneração, um exemplo vivo de que isso não é uma ilusão, é uma efetiva possibilidade, é uma efetiva realização. Que Jesus abençoe nossa irmã querida e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito obrigado.